Oiê, tudo bem, pessoal? Como que está a sua caminhada aí juntos no Rota 66? Eu tô amando. E chegamos em Ruth. Olha, acredita que tenha sido escrito ali no século X a.C., durante o reino de Salomão. O Antigo Testamento, ele não dá pistas de quem foi o autor do livro de Ruth, mas a tradição judaica, ela acredita a autoria a Samuel, mas isso não é comprovado. Vou confessar para vocês que enquanto eu estava lendo, conhecendo, estudando a vida de Ruth, isso tocou muito o meu coração, porque fala dessa relação entre nora e sogra. E um dia eu conto para vocês como isso aconteceu na minha vida. Bom, vamos começar? Olha, em tempos antigos, né, Belém passava por uma situação muito difícil. As pessoas passavam fome lá. E uma família partiu em busca de vida, de uma vida melhor, e foram para Moabe. Noemi, o marido e os filhos, que eram crianças. Um tempo depois que eles chegaram em Moabe, o marido de Noemi, ele morreu e ela ficou sozinha com os filhos. Quando eles já eram adultos, rapazes bonitos, eles conheceram mulheres moabitas, a Ruth e a Orfa. Eles casaram e viveram por muito tempo, por anos, lá na região. Só que um período depois, anos depois, eles também vieram a falecer. Então, elas ficaram sozinhas, a sogra e as noras, e não tinham mais quem sustentasse-as. O tempo passou e um dia elas receberam a notícia, na verdade foi Noemi. Ela recebeu a notícia que a fome tinha acabado lá em Belém e ela decidiu então voltar. Bom, diante disso, ela chamou as noras e falou para elas que não tinha mais por que elas estarem juntas. E disse para que elas pudessem voltar para suas famílias e para os seus deuses. Por quê? Porque antes delas casarem com os filhos de Noemi, elas adoravam outros deuses. Então Noemi ficou insistindo, falando para que elas pudessem ir embora, porque ela voltaria para Belém. Mesmo gostando muito dessa sogra, né, a órfã então decidiu realmente ir embora. Deu um abraço em todas, despediu e voltou para casa. E Ruth? Ruth não. Ela decidiu ficar com Noemi. Por mais que ela insistisse, por mais que ela falasse para que Ruth fosse embora, Ruth disse que não ia abandoná-la. E aí, em um dia, num desses momentos, Ruth falou para ela, virou para Noemi e disse o seguinte: não me proíba de ir com a senhora. Não me peça para abandoná-la. Para onde fores, irei. Onde tu repousares, repousarei. O seu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei, e ali serei sepultada. Uau! Eu confesso para vocês que eu li várias vezes essa parte. E todas as vezes que eu li essa palavra, eu me emocionei muito. Porque além desse amor da Ruth com a sogra, isso também me mostrou assim, a fidelidade dela, né, o cuidado dela com essa sogra e principalmente essa fé forte que Ruth manteve. Bom, sendo assim, Noemi entendeu que a Ruth não ia abandoná-la e elas voltaram então para Belém. Ruth decidiu trabalhar para poder sustentá-las e pediu permissão para colher as espigas que caíam durante a colheita numa fazenda na região. Essa fazenda era de Boaz. Ele ficou sabendo que ela estava lá e perguntou quem ela era. E aí falaram, né, que ela era a nora de Noemi, que tinham voltado lá para a região. Ele então foi até Ruth e disse para ela que tudo bem, que ela poderia fazer a colheita e que a partir daquele momento ela não sentiria mais, eles não passariam por necessidade, que ele daria para elas, né, água,
alimento e proteção. E assim aconteceu. Então, até o fim da colheita, a Ruth ia colhendo, né, as espigas que caíam. Então ela voltou para casa assim, com muita coisa, muito farta mesmo de alimentos. E a sogra perguntou para ela, né, como que ela tinha conseguido tudo aquilo. E ela contou que tinha sido de Boaz. Então ela falou, né, a Noemi falou para ela que o Boaz era um parente do seu falecido marido. Sendo assim, a Ruth continuou colhendo as espigas e observando Boaz. Por quê? Porque Noemi, muito da espertinha, falou para ela: olha para ele, se aproxima dele, conversa com ele. E também Boaz ficava observando, né, a postura de Ruth, o cuidado dela com aquela sogra. Então ele percebeu que ela era uma mulher virtuosa. E assim, o que ele fez? Então eles se aproximaram, né, durante um tempo, foram conversando e ele então decidiu se casar com a Ruth. Eles tiveram um bebê, né, chamado Obed, e esse bebê, né, esse filho dos dois, foi o avô do rei Davi. Bom, eu confesso para vocês que no meu coração, assim, durante toda a leitura, por muitas vezes eu fiquei muito emocionada, vendo a fidelidade, o amor, o cuidado, a força, o carinho de Ruth para com a sogra. No meu coração eu vi, né, que ela queria fazer aquilo, mas mais do que isso, ela não só cuidava dessa sogra porque, eu vou fazer isso porque eu quero, mas no meu coração eu sinto que essa era a vontade do Senhor e que ela, né, a Ruth, estava ali obedecendo aquele que era o desejo de Deus, que ela realmente permanecesse e cuidasse e protegesse aquela sogra. E em muitos momentos durante a minha leitura eu fiquei pensando sobre isso, assim, quantas vezes nós obedecemos aquilo que Deus nos orienta a seguir? Quantas vezes cumprimos a ordem que Ele nos dá? Quantas vezes nós somos fiéis, bondosos e não permitimos que nada abale a nossa fé? Isso tocou muito profundamente em meu coração, porque muitas vezes durante minhas conversas com Deus, as respostas eram certas e eu fiquei pensando quantas vezes eu entendi e obedeci. A história de Ruth nos lembra que mesmo em tempos difíceis, em momentos que parece que não tem solução, quando a dor é insuportável, Deus nunca nos abandona. Lembre-se, nada passa despercebido aos olhos do Pai. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima leitura, que façam grandes reflexões e que a gente volte a se encontrar em breve. Tchau, tchau!